Eu quero te convidar para abrir a Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Hoje eu não quero falar diretamente sobre política, pode ser tarde demais, você já deve ter votado, mas eu gravei um vídeo em quem Jesus voltaria nessa eleição. Então, está no canal de YouTube da igreja, está no grupo da igreja, você pode dar uma olhada lá se você quiser. Eu gravei por ocasião ainda do primeiro turno. Mas eu quero, o momento eleitoral, o momento de eleição, o dia da eleição, hoje do segundo turno, me tocou e me motivou para a gente falar sobre decisões. Porque hoje é um dia onde a gente crava ali na urna uma decisão, uma escolha, uma opção. E, na verdade, na vida, a gente tem que fazer isso o tempo todo. Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista, vai dizer que nós humanos estamos condenados a decidir. A decisão não nos é uma opção, mas é quase uma condenação. Mas é claro que nos é um dever também. Mas é claro também ainda que nos é um privilégio. Porque em ambientes ditatoriais, outros decidem por nós. Em ambientes livres, nós tomamos decisões. Então, embora as decisões talvez em alguns momentos nos angustiem, nos incomodam, e nós fiquemos com vontade de fugir delas, isso na verdade tende a ser um sentimento infantil, de entregar a nossa vida nas mãos de alguém. E de fato, quando somos crianças, ou quando éramos crianças, as nossas vidas estavam entregues às mãos de alguém, dos nossos pais, que tomavam as decisões por nós. E isso, para as crianças, em algum momento é revoltante, quando elas são contrariadas, mas hoje, na idade adulta, é reconfortante, às vezes, ter alguém que decide por nós, e a gente não precisa ficar tomando decisão o tempo todo. Mas a real é que nós nos tornamos adultos. E aí, a boa e a má notícia da vida adulta é que a gente tem que tomar um monte de decisão. É que agora não dá mais para colocar na conta dos nossos pais a decisão. Não dá mais para entregar a nossa vida na mão dos outros. A gente tem que decidir. Mas é claro que a Bíblia nos ajuda e nos dá referências sobre decisão, sobre caminhos, sobre critérios. E cada decisão, a gente não precisa partir do nada para decidir. Até porque se a gente parte do absoluto nada para decidir, isso se torna mais difícil e mais angustiante. Agora, a ideia é que com o amadurecimento, com a educação que nós temos e com o Espírito Santo de Deus que habita em nós, a gente vá trabalhando já com perspectivas e bases sobre as quais a gente decide. Então, quando a gente pensa de pegar algo que é de alguém, a gente já tem uma recomendação bíblica que é: não furtarás. Não desejarás aquilo que é do teu próximo. Não cobiçarás o que o outro tem. Então eu não preciso necessariamente tomar uma decisão do nada sobre não pegar nada de alguém, ou não cobiçar e não desejar o que é do outro. Eu já tenho um mandamento bíblico que já me orientou sobre isso. A minha decisão é obedecer aquilo que de alguma forma Deus já decidiu que é melhor. Eu não preciso decidir se eu tenho de matar alguém ou deixá-lo vivo. A Bíblia já disse para mim não matar. Então eu só preciso controlar os meus instintos animais e pecaminosos,
que dá vontade de matar uns de vez em quando, mas não matar, porque Deus já disse, não matarás. E por aí vai. Agora, é verdade que tem algumas coisas que Deus não disse. Tem algumas coisas que são contingências muito únicas, muito próprias da nossa vida, ou do nosso tempo, ou do nosso contexto. E a gente também precisa reconhecer isso. Quando eu fiz o vídeo em quem Jesus votaria nessas eleições, eu fiz o vídeo também e justamente provocando que não dá para saber. Não dá para cravar, não dá para afirmar. Porque Jesus nunca votou. Porque Jesus não mora em São Paulo. Porque Jesus não está aqui hoje encarnado seguindo as urnas. E talvez se ele estivesse, ele nos lembraria, olha, o voto é secreto, decida da melhor forma. Então, tem um monte de coisa que nem Deus tomará a decisão por nós, é nossa mesmo. E aliás, Jesus nos mostra sobre suas decisões, inclusive a decisão sobre a própria vida, e na verdade sobre a própria morte. Porque ele chega a dizer isso, né? Quando prendem e o levam para morrer, ele diz, vocês não estão tirando a minha vida, eu estou dando. A decisão é minha, eu estou me entregando para a cruz. Então até isso o Senhor decidiu. Mas o Senhor decidiu não sem angústia, não sem dor. Algumas decisões nos angustiarão. E muitas vezes a gente precisa pedir a Deus a força, a coragem, a disciplina de manter decisões que nós já tomamos, que nós já entendemos que era a melhor decisão, mas que na hora do vamos ver a gente tem uma tentação de recuar, uma tentação de não seguir, uma tentação de nos desviar. E é por isso que Jesus angustiou-se na hora do vamos ver da cruz, mas ele todavia disse ao Pai, seja feita a tua vontade. Eu queria não tomar esse cálice. Embora essa decisão de tomar o cálice da cruz já havia sido tomado desde a eternidade. Há um teólogo brasileiro que diz que antes que houvesse luz, houve cruz. Isso é uma outra coisa, mas é uma decisão eterna da Trindade. Mas na hora do vamos ver, Jesus se angustiou, temeu, sofreu, mas manteve aquilo que era uma decisão lá de trás. Mas eu quero te convidar para Atos 16, porque Atos 16 tem uma passagem bem humana, bem do cotidiano da vida e do ministério apostólico. Atos 16, capítulo 1. É um contexto das viagens missionárias de Paulo, daquelas jornadas onde ele foi de cidade em cidade, estabelecendo os seus pequenos grupos, que se tornaram as igrejas do Senhor em cada cidade. E é isso que a gente quer, né? A gente quer que essas sementes do Evangelho se espalhem por toda a cidade, por todos os bairros, por todo o mundo. Quem sabe a gente chega lá em Jundiaí, né, Luiz Paulo? Vai saber. Já chegamos em Barueri. Então estamos aí pegando a estrada. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte em Atos 16. Aliás, Lucas escrevendo Atos sobre Paulo. Paulo chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia convertida ao cristianismo, mas de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o, por causa dos judeus que haviam naquela região, pois todos sabiam que o pai dele era grego.
Na cidade por onde passavam, transmitiam as ordenanças decididas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas e cresciam em número dia após dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então retornaram à Mísia e desceram a Troade durante a noite. Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Vamos orar de novo? Pai, a gente confia no Senhor, a gente confia que o Teu Espírito Santo está aqui, agindo no nosso meio e vai falar com a gente mais uma vez, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe que a Bíblia tem umas histórias muito loucas e muito inusitadas, né? E muito difíceis até de conciliar com as lógicas humanas. Mas a Bíblia também tem algumas histórias profundamente humanas. E esse relato de Atos é essa mistura daquilo que o Espírito Santo está fazendo, mas daquilo que os apóstolos de alguma forma estão decidindo. Então o texto começa narrando as cidades por onde Paulo estava passando e o que Paulo estava fazendo, que era transmitir aquelas doutrinas, aqueles ensinos que haviam sido decididos pelos apóstolos e pelos presbíteros de Jerusalém. Jerusalém é a grande igreja mãe, a primeira igreja a nascer. E que de alguma forma é mãe, direta ou indiretamente, de todas as outras. E isso vai acontecendo nas viagens paulinas. Ele encontra-se com o discípulo Timóteo, recebe os relatos de bom testemunho a respeito dele, circuncida ele por uma questão estratégica, porque o pai era grego, ele ia pregar aos judeus, os judeus iam entender aquilo como algo talvez desrespeitoso a respeito de não ser circuncidado e etc. Então ele circuncida Timóteo já adulto e segue em diante. Mas o interessante na condução desse texto, ou na continuidade desse texto, é que o texto relata que Paulo faz algumas tentativas e movimentos nessa jornada, e parece que ele é impedido. O texto diz que eles viajaram para a região da Frígia e da Galácia, por exemplo, e foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na província da Ásia. Ou seja, ele foi numa direção, e por algum motivo, e ele atribui isso à soberania de Deus, à ação do Espírito, eles foram impedidos de pregar ali. De algum jeito, de alguma forma, algo aconteceu que inviabilizou isso, e Paulo entendeu que foi o próprio Espírito Santo que disse: não pregue aqui. Doido isso, né? Para a gente saber também que dentre os contextos específicos, existem as regras gerais e as especificidades que podem contradizer a regra geral. O que eu estou dizendo? A regra geral é: pregue o evangelho em todo mundo. Pregue o evangelho até os confins da terra. Pregue o evangelho a tempo e a fora de tempo. Essa é a regra geral. O momento específico que de repente é uma exceção que contraria a regra geral é: Paulo diz, eu fui pregar lá na Frígia e na Galácia e fui impedido pelo Espírito Santo. Não rolou o meu movimento, a minha intenção. Eu até tomei a decisão de ir, mas eu fui impedido. E perceba que parte da nossa angústia decisória é o medo de errar, né?
Parte da nossa angústia a respeito das tomadas de decisões é um medo de errar. E se eu for e der errado? E se eu for e der prejuízo? E se eu for e algo ruim, fora do planejado, fora do ideal acontecer? Isso nos paralisa. Só que a gente tem que lembrar que a decisão não é só a respeito do movimento de ir, ou da mudança em que se deve fazer. Ficar também é decisão. Não ir também é decisão. Ou seja, nas linguagens do Sartre, não decidir é também decidir. Porque não decidir é permanecer onde se está. Estamos no segundo turno da eleição, temos 2 candidatos, temos que decidir sobre um ou sobre o outro. Eu não quero decidir sobre nenhum, eu vou anular, eu vou justificar. Ok, é uma decisão, é também uma decisão. Ou seja, a decisão não é só sobre Ricardo Nunes ou Boulos. A decisão é sobre Ricardo Nunes, Boulos ou não votar, ou anular, ou qualquer coisa que seja. As 3 coisas são decisão. E sobre as 3 coisas você tem responsabilidade, qualquer que seja. Então, essa angústia de decidir, de mudar, ela é compreensível, mas ela pode ser enganosa. Porque no medo da mudança, ou no medo da modificação, ou no medo do movimento, não vou sair daqui de onde eu estou, porque aqui é um ambiente conhecido. Isso não significa que você não está decidindo. Significa que você não está decidindo mudar. Significa que você está decidindo ficar. É só isso. Então, a gente não pode se enganar com essa coisa de que eu só vou ficar quieto e isso é uma não decisão. Não, ficar quieto é uma decisão. Ficar onde se está é uma decisão. Permanecer como está é uma decisão. E às vezes é a melhor decisão a ser tomada. Ok, a da permanência, a da sustentação, a manutenção de uma decisão mais antiga que nos trouxe até aqui, e a gente precisa de forças para mantê-la e seguir com ela. Ou a decisão de mudar de direção. A motivação paulina é muito clara: pregar o evangelho, fazer discípulos e estabelecer novas igrejas. Esse era o chamado dele e foi isso que ele fez. Mobilizou pessoas, recursos e foi. Só que nessa ida, em alguns momentos ele foi impedido, em alguns momentos não rolou. Em alguns momentos ele teve a intenção, ele comprou a passagem, ele chegou no lugar e não conseguiu. No versículo 7 diz que quando eles chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu novamente. Mais uma vez ele faz um movimento, mais uma vez ele vai, e deixa eu lembrar você do contexto bíblico. As decisões paulinas a respeito de viagens não era uma decisão que você chama um Uber e ele chega em 5 minutos. É uma decisão que você decide hoje e compra a passagem para chegar no lugar daqui a um mês. Porque é navio, é carroça, é camelo, é jumento, é caminhadas e caminhadas. Então, uma decisão de viagem é uma decisão de uma jornada, de uma agenda que não é decisão de que a gente vai ali, vem aqui, é tudo muito rápido. A gente precisa entender e tentar se localizar o que cada decisão dessa significa. De tempo, de recurso financeiro, porque isso torna tudo mais caro. Quanto mais longe a coisa, mais caro fica a viagem. E eles chegam lá e são impedidos novamente.
alguma coisa está acontecendo aqui com Paulo e com os seus companheiros, que eles estão sendo impedidos de pregar. E ele não atribui esse impedimento ao diabo, ele não atribui esse impedimento às pessoas, ele atribui o impedimento a Deus. O Espírito de Jesus nos impediu de chegar lá. O Espírito de Jesus nos impediu de chegar aqui. E aí, no versículo 8, ele retorna para Mísia e desce para Troade. E aí, durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplica: passa a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Então ele faz um movimento para cá. Não, o Espírito Santo impediu, não deu certo. Mas ele aí não fica parado. Ele faz um movimento para o outro lado. E aí ele percebe que o Espírito Santo impediu e também não deu certo. Aí ele faz um terceiro movimento. Vem para Troade, chega à noite, ele vai dormir. Na noite, ele tem essa visão. Em alguns textos bíblicos fala sobre um sonho do varão dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí ele acorda e ele fala: já sei o que Deus quer de nós. Deus quer que a gente vá para Macedônia. Então agora a gente vai para Macedônia. E aí eles vão para Macedônia. E pela continuação do texto bíblico a gente entende que deu certo. Então, se a gente for olhar para o apóstolo Paulo a respeito dos critérios decisórios, primeiro, antes de olhar para Paulo, a gente olha para o todo da Bíblia. No todo da Bíblia, a gente tem critérios gerais. O que a gente chama na teologia de leis morais de Deus. A gente tem os critérios gerais. Mas olhando para a vida dos personagens bíblicos, a gente vê o movimento deles em cada situação. E o movimento de Paulo é um movimento de ir. Paulo, mas Deus falou com você para ir para Mísia, para ir para Bitínia? Deus falou para mim pregar o evangelho em todo quanto é lugar, então eu vou. E se não der certo? Se não der certo, eu vou descobrir lá. E foi o que aconteceu. Ele chegou lá e descobriu. Mas aí ele não sentou e chorou. Ele levantou e foi para outro lugar. Ele falou: aqui não deu certo, eu vou para outro lugar. Lembra de quando os discípulos são enviados por Jesus de 2 em 2 para pregar? Vão pregando o evangelho. Na casa que receber vocês, vocês dão a paz, vocês entram, vocês pregam o evangelho, vocês façam tudo o que tem que fazer. Na casa que não receber vocês não vão ficar chorando e brigando. Vocês vão bater o pó dos pés e vai para a seguinte. Vocês continuam em movimento. Vocês não têm que ficar parado, paralisado, congelado, com medo de seguir, com medo da frustração de dar errado, com medo de tomar um não, com medo de tomar uma porta fechada. Não, você vai. E se fechar a porta daqui, você vai na porta de lá. E se fechar a porta de lá e já está à noite, você deita para dormir e vê o que Deus fala com você à noite, amanhã de manhã. Porque você vai ter que continuar. Você vai continuar o caminho. E esse é o movimento de Paulo. Tem gente, e eu gosto de pensar nessa coisa da decisão, porque por um tempo da minha vida eu achei que Deus tinha que falar exatamente comigo sobre cada decisão que eu tinha que tomar. Tem gente assim, eu acho. Deus, que roupa que eu uso hoje? Hoje é dia de usar preto e tênis branco. É essa roupa que o Senhor quer que eu vou para a igreja hoje? Deus, que posto que eu vou abastecer meu carro? Tal posto, no mais barato, no mais caro, no mais ou menos, tal bandeira. Deus, que eu vou comer hoje no meu café da manhã? Qual é o café da manhã da vontade de Deus para a minha vida? Deus, qual a vaga onde eu vou estacionar meu carro?
Sinceramente, eu acho que Deus tem mais coisa o que fazer do que ficar decidindo para nós essas coisas. Então eu acho que a gente não pode colocar na mão de Deus aquilo que é nosso. Então, a gente, neste caso, a gente estabelece princípios gerais e segue. Ou olha os princípios gerais da Bíblia e segue. Não estou matando, não estou roubando, não estou não sei o quê, então eu estou dentro da vontade de Deus, estou seguindo aqui. E naquilo que é mandatório ou que é da minha vocação, eu também vou fazer um movimento. E se for um movimento errado, Senhor, me impede quando chegar lá. Fecha a porta, faz alguma coisa. Mas eu não vou ficar parado esperando o anjo descer do céu. Esperando a visão que Paulo teve. Porque não foram todas as viagens paulinas que foram baseadas por essa visão. Foi este momento, houve essa visão. Em outros momentos ele só foi. Então, não é toda a decisão e todo o chamamento de Moisés que foi baseado ou que teve uma sarça ardente. Houve um momento que teve uma sarça ardente, ele falou, bom, Deus está me chamando para ir lá libertar o povo. Daí para frente, houveram um monte de outras coisas. E um monte de outras decisões que ele foi tendo que tomando no caminho, provavelmente pautado por uma decisão maior, uma decisão matriz. Quando a gente casa, a gente tomou uma decisão maior. Essa decisão maior a respeito do casamento vai gerar um monte de decisões menores no dia a dia. E que a gente vai ter que ter coragem, disciplina, estômago, para ir sustentando essa decisão maior que foi tomada um dia. Que pode dar errado, que pode naufragar, que um dos lados pode romper, que pode ter um monte de coisa no caminho, que alguém pode morrer e aí o outro ficou viúvo. Tem um monte de coisa no caminho. Mas a gente segue no cotidiano da decisão, pautado nessa decisão maior. E se as coisas mudarem? Bom, a gente vai ter que mudar também. A gente vai ter que se rearranjar. A gente vai ter que se reorganizar para seguir. Porque sentar, chorar e morrer, com certeza não é o plano divino. Sentar e chorar pode ser uma necessidade nossa. E que muitas vezes é necessário. Então a gente senta e chora. Mas depois a gente segue. Agora interessante e mais é que dentro do movimento paulino ele continua fazendo os seus planos, mesmo diante daquilo que dá certo e daquilo que dá errado. Ou principalmente, ou contudo, diante daquilo que dá certo e que dá errado. Ele continua fazendo os seus planos. Quando ele escreve para os crentes de Roma, ele conta os seus planos. Ele fala, eu quero visitar vocês, quando eu visitar vocês, eu quero receber uma oferta de vocês, para eu chegar até a Espanha. E ele não diz, o Espírito, o anjo desceu para eu ir para a Espanha, ou Deus está dizendo para vocês me darem uma oferta. Ele faz o plano e compartilha. Final do texto de Romanos, capítulo 15. Eu estou indo, vou visitar vocês, quero conhecê-los e quero receber uma oferta de vocês para eu chegar até a Espanha e pregar o evangelho lá. Olha que interessante, num outro momento, isso me deixa muito boquiaberto. Paulo também mostra em Coríntios a necessidade de aproveitar oportunidades. Em Coríntios, capítulo 1 Coríntios 16, capítulo 16, versículo 8, Paulo fala sobre permanecer em Éfeso até o dia do Pentecostes, porque uma porta ampla e promissora foi aberta, e eu não posso deixá-la. Eu tenho de ficar aqui, ele diz para os amigos. É necessário ter um senso de oportunidade nas decisões.
É necessário perceber que, de repente, uma coisa que não está no planejamento inicial, mas que surge como opção, pode ser uma coisa boa. E a gente precisa ter senso de oportunidade. Isso aqui é uma oportunidade de pregar o Evangelho. Isso aqui é uma oportunidade de uma vida melhor. Isso aqui é uma oportunidade de algo bom para minha família. Isso aqui é uma oportunidade de algo bom para minha igreja. Isso aqui é uma oportunidade de algo bom para o meu filho. É preciso ter senso de oportunidade. Eu penso que eu tenho bastante isso. E nem sempre dá certo. Até porque é preciso discernir entre oportunidade e tentação. E não é fácil. Porque tem coisas que passam diante de nós e que são oportunidades. Mas tem coisas que passam diante de nós e que na verdade é uma tentação. E aí, diante disso, a gente pede sabedoria divina para discernir entre oportunidade e tentação. Eu estou caindo num buraco? Ou eu estou seguindo uma boa oportunidade? O que é isso aqui que está passando aqui na minha frente? E como é que eu respondo a isso? Mas Paulo aqui diz, me abriu uma porta aqui, eu ia voltar com vocês e vou ficar, porque agora eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Mudança de planos. Nem todo mundo entende as mudanças de planos. Mas é preciso também ter coragem para dizer, olha, mudou o plano. Tem uma oportunidade aqui. E eu vou entrar por ela. E ainda, para chacoalhar mais a nossa cabeça, tem um momento da escolha. Olha só, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 13, tem uma escolha muito doida do Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 12 e 13, na verdade. Ele diz assim, quando eu cheguei a Troade, tá vendo? Troade está bastante citado, né? Quando eu cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, vi que o Senhor havia aberto uma porta para mim. Cheguei a Troade para pregar o Evangelho e Deus abriu uma porta. Maravilhoso, né? Mas olha a sequência do texto. Mas não tive sossego no meu espírito, por não ter encontrado ali o meu irmão Tito. Por isso me despedi deles e fui para Macedônia. Muito doido, né? Eu chego no lugar e falo, uau, Deus abriu uma porta aqui e ela é maravilhosa. Mas quer saber, eu não vou entrar por ela porque o meu amigo Tito não está aqui, eu vou para lá encontrar com ele. Ele volta. E ele não é condenado por isso. Porque ainda diante das portas que Deus abre, ainda nós temos autonomia de decisão. E ainda diante das portas que Deus abre, o nosso sentimento, às vezes a nossa conexão, a nossa fidelidade a pessoas, pode nos fazer retroceder e dizer, não, eu vou lá encontrar meu amigo Tito que ficou lá. Eu vou lá para Macedônia, eu não vou ficar nessa porta aberta de Troade. Eu reconheço, eu agradeço, Deus, muito obrigado, o Senhor abriu uma porta maravilhosa, muito obrigado, mas eu não vou entrar por ela. Porque eu tenho uma outra parada lá para resolver, eu tenho um outro amigo para encontrar. Talvez eu tenha uma decisão anterior de uma fidelidade, de uma parceria, e eu preciso cumprir isso. Então perceba que mesmo as decisões, ou diante de coisas divinamente abençoadas por Deus, ainda nós temos autonomia decisória. Ainda nós temos as opções. E alguns princípios da nossa personalidade ou de decisões nossas anteriores vão nos colocar em certos lugares. E tudo bem. Porque eu acredito que pelo fato de Deus nos criar inteligentes, autônomos, racionais, eu acho que Ele tem orgulho de nós quando a gente usa
o cérebro. E eu acho que ele fica bem triste quando a gente não usa. Ele fala, meu filho, eu te dei uma cabeça desse tamanho e você não pensou. Eu te dei um cérebro com milhões de neurônios que fazem conexões entre si, sinapses e tal, e você não usou elas. É isso mesmo? Você decidiu ser burro, ao invés de ser inteligente? Alguém já disse que não é porque Deus usou um jumento que a gente precisa ser um jumento também, né? A jumenta de Balaão. Não. A gente precisa conciliar fé e razão. A gente precisa conciliar a ação e aquilo que o Espírito Santo fala com a gente, com aquilo que o bom senso, que a educação também fala com a gente. A gente precisa conciliar aquilo que a nossa intuição e a nossa visão das coisas diz para nós, com aquilo que de alguma forma Deus está dizendo para nós. E essa conciliação, ela é um desafio mesmo, mas ela é boa e necessária. O John Stott diz que a fé não passa por aqui, a fé passa por aqui. A fé não passa por fora de nós, a fé passa dentro de nós. Então não precisamos fazer uma distinção entre bom senso e sabedoria divina. Precisamos fazer um casamento de bom senso e sabedoria divina. Não precisamos fazer uma distinção entre a minha consciência, a minha humanidade e aquilo que é o Espírito Santo de Deus falando comigo, porque essas coisas se misturam e é isso mesmo. E a gente tem que assumir. Em alguns momentos Paulo fala, ou os apóstolos falam, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo isso e isso. O concílio lá de Atos 15 diz isso. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, que parece que concordou com a gente, que a gente deve fazer isso e isso. É lógico que a gente não pode usar esse discurso ou fazer isso no caminho contrário da Bíblia. É lógico que a gente não pode pensar só em benefício pessoal e mesquinho e achar que isso deve ser uma regra para o mundo. Mas quando a gente considera os princípios gerais da Bíblia, quando a gente considera aquilo que Jesus fez por nós, quando a gente considera a sabedoria bíblica acumulada ao longo dos anos, e pede a Deus, e junta tudo isso, buscando tomar as melhores decisões, eu acredito piamente que Deus nos abençoa. Porque eu acredito também que Deus discerne as nossas intenções. E que se as nossas intenções forem boas, de alguma forma, as nossas decisões resultarão em algo bom. Agora, se as nossas intenções forem más, provavelmente a gente vai ter de colher o resultado delas. Não por castigo divino, necessariamente, mas por consequência da nossa má intenção e da nossa má decisão. E aí a gente precisa, mais uma vez, ser filho diante de Deus, mas ser filho adulto diante de Deus, e dizer, Senhor, me ajuda a sair do buraco onde eu entrei. Me ajuda no meu escape de uma decisão equivocada. Mas se a gente errou tentando acertar, se a gente o fez por boas motivações, se a gente agiu como Agostinho dizia, ame e faça o que quiseres, e que Jesus disse, ame a Deus acima de todas as coisas, e ame o próximo como a ti mesmo, e desse jeito você cumpre a Bíblia inteira. Então, se a nossa decisão foi motivada por amor a Deus e por amor ao próximo, com certeza vai resultar, muito provavelmente, numa boa decisão, baseada nos princípios divinos. Mas, de fato, mesmo baseada nos princípios divinos, os pormenores,
os contextos e as especificidades são nossas, são do nosso mundo, são do nosso tempo, são do nosso estilo de vida. E a gente, inclusive, tem de reconhecer esse movimento. Existem princípios divinos, os quais eu estou comprometido e sigo, mas existe uma realidade única do aqui e agora. E aí eu volto para o exemplo inicial da eleição. A realidade da eleição de um Estado democrático de direito, de repúblicas federativas, é uma realidade hoje, não é uma realidade bíblica. A realidade bíblica é das monarquias, dos impérios. Então não dá para ser honesto colando essas duas coisas e dizendo, é assim. Não, não é assim, porque há uma distância gigante entre uma coisa e outra. Mas dá para pegar os princípios basilares aqui e dizer, diante dos princípios bíblicos, eu vou usar agora e aplicar na minha decisão de hoje. Porque sim, quem eu sou tem a ver com essa história e com esses princípios. Então, em realidades distintas, eu aplico os mesmos princípios hoje. Diante da visão de mundo que eu tenho. Reconhecendo a minha inteligência, a minha sabedoria, a minha capacidade intelectual, mas reconhecendo as minhas inteligências, as minhas incapacidades intelectuais e a minha limitação ao ver a realidade. Porque a realidade que eu vejo é uma realidade limitada aos meus olhos, à minha consciência, ao que eu conheço e reconheço. E não há tudo exatamente. Quem sabe tudo exatamente é Deus. Porque Ele é o soberano, onipresente, onisciente, e aí Ele sim está vendo tudo. Ele sim está vendo a realidade, o passado, o presente e o futuro, para Ele está numa página só. A gente não. A gente tem limitações de tempo, de espaço, de um monte de coisa. Mas a gente vê, mas a gente enxerga, mas a gente raciocina. E sim, a gente decide. E é bom que seja assim. Porque se a gente não decidir, significa que nós estamos sendo infantis. Que nós estamos querendo delegar a outros as decisões que já devem ser nossas. Então, a dureza da vida adulta é essa. Decidir e chamar no peito as consequências da decisão. Quando dá certo, que maravilha. E quando dá errado, dizer, deu errado, agora vamos corrigir e vamos seguir. Mas é essa a vida mesmo, é isso aí. Esse é o nosso desafio. Que Deus te abençoe em todas as suas decisões. Não se paralise, não fique em pânico diante das decisões. Ore, peça a Deus sabedoria, tome conselhos e tome as melhores decisões. Porque essa é a vida adulta e como filhos de Deus, somos filhos, mas somos filhos adultos, não crianças mais. E a gente, então, tem de tomar essa responsabilidade cada dia. Amém? Você pode ficar de pé, por favor? Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. E nesse caso de hoje, obrigado por podermos decidir. Por essa capacidade que o Senhor nos deu. A inteligência que o Senhor nos deu. A liberdade que o Senhor nos deu para tomar as nossas decisões. Mas que, Senhor, as nossas decisões sejam pautadas pela Tua Palavra. As nossas decisões sejam baseadas na Tua vontade. As nossas decisões sejam com
com um movimento, com uma sabedoria do Teu Santo Espírito, para que sejam as melhores, para que seja boa, perfeita e agradável, como é a Tua vontade. E naquelas decisões erradas que porventura já tomamos ou estamos tomando, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos dê as chances do caminho de volta, as chances do consertar, as chances do reconciliar, as chances de recuperar a nossa vida dos caminhos equivocados, para retomarmos para os caminhos do Senhor. Nos ajuda, Pai, no nome santo de Jesus. E ajuda todas as cidades do nosso Brasil que tomam decisões importantes hoje. E que de todas as formas, e como resultado final, as nossas cidades sejam abençoadas pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.